Câmara aprovou texto que suspende o processo penal, aquele por tentativa de golpe, relativamente ao deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem. A Constituição é muito clara a esse respeito, não me parece haver o que discutir. Vamos lá, artigo 53. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O parlamento recorre a isso aqui, recorreu, formou maioria, para que, sendo Alexandre Ramagem deputado federal, na parte da ação penal, digamos assim, consistente com o período do seu mandato, a partir da diplomação, a ação penal contra ele seja suspensa. Ela não acaba, ela fica suspensa. Então, foi isso que a Câmara decidiu. A ação penal, por óbvio, corre no Supremo Tribunal Federal. E aí é que está o problema. A decisão nesse projeto de resolução do parlamento, isso que foi aprovado, tem uma abrangência que contemplaria Jair Bolsonaro. Então você tem uma lei, matéria constitucional, é uma emenda à Constituição de 2001, que dá ao deputado, no caso, ao parlamentar, essa prerrogativa de, por maioria deliberada no parlamento, ter uma ação penal contra si sustada, desde que os crimes tenham acontecido depois da diplomação. Ponto final. Sob essas amarras, isso se aplica exclusivamente no conjunto dos 34 denunciados, se aplica exclusivamente a Alexandre Ramagem. Mas o texto aprovado, 315 votos, hein? A base bolsonarista está aqui. Claro, mas também a base governista. O Centrão apoiou esse troço. 315 votos? Quantos representantes dos partidos que dão sustentação, suposta sustentação a Lula no parlamento votaram por isso aqui? Um texto que tem a pretensão de ser extensivo a Jair Bolsonaro e aos demais. Seria o caso de extensão do alcance de uma prerrogativa parlamentar a quem não é parlamentar. Isso é insustentável, isso não tem como sustentar. É uma provocação ao Supremo. E aí se cria condição para vitimização, porque depois os bolsonaristas dirão: olha aí, existe a lei. Isso é influente, a deturpação do texto legal. Olha aí, existe uma lei e o Supremo se meteu na prerrogativa do parlamento e não autorizou a vigência de uma determinação do parlamento. É assim que se constitui a narrativa. Então, é uma espuma, mas não é uma espuma inofensiva. A gente faz as críticas duras ao Supremo, eu faço, vocês sabem disso, mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, a aplicação da Constituição está sendo estendida indevidamente. A regra é para a Ramagem, se aplica ao deputado federal. Não é extensiva a Jair Bolsonaro e aos demais. Mas foi isso que o parlamento aprovou, gerando um choque artificial. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre isso. A provocação tem base numa leitura da Constituição, segundo a qual, eu já falei, é aquela emenda de 2001, senadores e deputados podem, por maioria, travar ação penal contra parlamentares. E pode, mas a lei não prevê. Leiam o artigo 53. A lei não prevê que tal prerrogativa seja extensiva a acusados sem mandato, no caso de Bolsonaro. A pretensão é essa. Não sustar o andamento da ação penal exclusivamente para o deputado Ramagem, mas para todos os acusados. E relativamente a todos os crimes denunciados. E aqui tem outra coisa. A regra, a determinação, é para que ela se aplica, portanto, sustar a ação penal para crimes cometidos a partir, Ramagem denunciado, mas para crimes cometidos a partir da diplomação. E aí entra o choque, porque
os defensores no parlamento da extensão do troço integralmente para a ramagem dizem que, como os crimes têm natureza continuada, e aí se refere ao 8 de janeiro, portanto, posterior à diplomação, a ramagem teria a sua ação penal completamente suspensa. As pessoas com as quais eu conversei dizem que não. Dizem que os crimes, algumas com as quais eu conversei, essa é a questão, dizem que os crimes são anteriores à diplomação, que depois da diplomação os crimes seriam dano qualificado ao patrimônio e deterioração de patrimônio tombado, mas que os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, que esses crimes seriam anteriores à diplomação, remontariam mesmo, segundo a denúncia da PGR, pelo menos novembro, né? Novembro de 2022. Ainda não era diplomado o deputado federal Alexandre Ramagem. Então também tem essa discussão. Não apenas a extensão absurda, essa absurda, para beneficiar quem não tem mandato, como Bolsonaro, mas também a extensão da compreensão de onde começa o crime, os crimes apontados contra a Ramagem, porque ele só está contemplado pelo artigo 53 a partir da sua diplomação. Olha a confusão que está aí. Para deixar bastante claro que não há dúvida de que, eu acho essa prerrogativa bizarra, mas não há dúvida de que o parlamento tem a prerrogativa de sustar o andamento de uma ação penal para os seus, para deputado ou senador. E assim o fez. Mas isso serve apenas para deputado e parlamentar, deputado e senador, não serve para quem não é, e apenas por crimes cometidos na vigência do mandato, portanto, a partir da diplomação, 19 de dezembro de 2022. Os crimes imputados à Ramagem são anteriores ou posteriores à diplomação? Essa é a questão. Isso que a gente vai ver. O Supremo já se manifestou porque o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, já informou, porque isso estava rolando já informou ao Hugo Mota, presidente da Câmara, que, sem dúvida nenhuma, é prerrogativa do parlamento para os seus parlamentares, sem dúvida nenhuma, a partir da diplomação, e que não, portanto, não tocariam todos os crimes relativamente à Ramagem, porque alguns seriam anteriores à diplomação.